Recappers! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Recap Talk. O podcast onde nós vamos falar sobre várias dúvidas e desafios na adolescência. Hoje nós vamos ter um tema super tabu, que muitas pessoas acham que é tabu, na verdade, que é sobre relacionamentos. Eu sou a Gigi, faço parte do Head do Recap, lidero na foto e hoje eu sou uma das hosts. E vamos apresentar nosso segundo host. Que nem a Gigi falou, eu sou um dos hosts aqui do podcast. Meu nome é Pedro Castro, sou um dos heads do Recap também, lidero a equipe do Game Time. E hoje a gente está aqui para falar de relacionamento com os nossos líderes, o Gustavo e a Larissa. Se apresentem um pouco mais. Olá, gente, que prazer estar aqui com vocês. É incrível para mim, somos os atuais líderes do Recap. Há 1 ano e meio nós estamos liderando o Recap. Sou muito grato a Jesus, grato aos nossos pastores por esse período. E vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim durante esse podcast. Eu sou a Lari, sou casada com o Gu. A gente está aqui na Reina faz 2 anos, a gente veio lá de São Paulo para fazer parte de tudo que Jesus está construindo aqui, porque é extraordinário. Vamos então começar a segunda parte do nosso podcast, que nós vamos falar sobre o tempo certo. Pedro, qual que é a primeira pergunta? Perguntar para vocês então, para a gente poder iniciar. Existe idade certa? Existe idade certa para você começar um relacionamento? Que pergunta, hein? Eu acho que essa é talvez a principal pergunta, né? Se tem idade certa para se relacionar. A nossa ideia aqui, vale lembrar para todo mundo que está lá em casa, não é a gente ficar listando um monte de regras para as pessoas, né, Lari? Mas é a gente dar as melhores recomendações. Porque qual é o papel da igreja? Qual é o papel do Recap? Qual é o nosso papel aqui? É ensinar, é apontar um caminho para você. Com base na nossa experiência, com base naquilo que nós lemos nas escrituras, com base no que a gente acredita que Deus está nos direcionando. Então, a nossa ideia aqui não é montar uma lista de regras para você, uma lei para você, mas é te dar recomendações do que você pode seguir para poder, sem dúvida alguma, melhorar o seu caminho e alcançar o que Deus tem para você. Faz sentido falar isso para eles, né? Faz sentido. Tem em mente isso, Lari? Começa você então, vai lá. Eu acho que a pergunta não é nem se teria uma idade certa para namorar, mas na verdade existe uma idade errada para se namorar. Que é justamente quando a gente começou a namorar muito cedo, né? Então eu e o Gu, a gente passou por isso, a gente começou a namorar na adolescência e a gente passou por muitos problemas que a gente não passaria se a gente tivesse começado a namorar um pouco mais tarde. Então, por exemplo, eu vejo que um adolescente que ainda está na fase da escola, financeiramente ele não consegue ali pagar suas coisas, ele depende do pai e da mãe. Nem no recreio, né? nem no intervalo, né? Na minha época era intervalo. É recreio que eles chamam de... Não é recreio? Não, eu acho recreio modo de criança. Então, mas eu tava na escola esses dias, todo mundo tava lá na hora do recreio. Esses dias você tava na escola? Esses dias, porque eu fui lá na escola. Ah, tá, já tava falando quando você tava se formando. Não, foi essa semana, aliás, inclusive. É verdade, eu vi. Mas isso é um segredo que nós não vamos revelar agora. É isso aí. Então, a gente não tinha uma estrutura, por mais que o Gu já trabalhava, eu comecei a trabalhar 1 ano depois da gente começar a namorar também, mas a gente não tinha uma estrutura emocional. Então, é impossível você falar para um adolescente de 15 anos, por exemplo, quando a gente começou a namorar, que ele tem estrutura emocional para levar um relacionamento. E espiritual, né? E espiritual. Eu acho que essas são as 3 bases que precisa ter em qualquer relacionamento. Sim. Então, ao invés de perguntar sobre a idade, você precisa fazer 3 perguntas. Primeiro, você tem condição financeira? Você consegue bancar pelo menos os rolês? Tipo assim, se você for levar ela pra almoçar, pra comer, o rolê da semana, igual a gente tem aqui depois do Recap, você consegue pagar ou você tem que... Ô pai, é que a gente tá indo aqui, tem como você mandar aquele Pix? Você consegue entender? Eu acredito que esse não é o ideal, porque qual é o objetivo do namoro? É levar ao casamento. Certo. É a preparação para que você possa casar. O namoro existe para que você possa conhecer a pessoa. O namoro existe para que você conheça a alma da pessoa, quem ela de fato é. Qual é o padrão de pensamento dela, aonde ela quer chegar, ver se casa com o propósito que Deus tem para você. Quando você consegue unificar, ok, as 2 mentes, vocês estão preparados para casar. Sim. Entende? Então, para pensar comigo um adolescente que às vezes não consegue pagar o dinheiro do lanche, como ele vai casar? Verdade. O namoro cristão precisa ser para o casamento. Não pode ser diferente disso, porque senão vira uma curtição, senão vira uma aliança temporária. E se Deus é um Deus eterno, como que alianças... ok, passageiras, pode agradá-lo? Não pode, não tem como agradá-lo. Gustavo, então você está dizendo assim para mim que eu não posso terminar um namoro a partir do momento que eu começar, porque Deus só olha para a aliança eterna, só isso que agrada. Pode acontecer de você terminar, mas você não começa o namoro querendo terminar. Exato. Qual é o problema da galera? O problema da galera é que elas querem curtir, entende? Você não foi chamado para curtir, você foi chamado para viver o extraordinário de Deus, irmão. Então confia nisso. Então, Lari, só para resumir aqui sobre a idade certa, o que a gente recomenda? Que você tenha condição financeira, condição emocional,
Porque o que acontece? Eu já vi várias vezes, eu tenho 10 anos como líder, ok? Já vi por várias vezes. A pessoa briga lá com o namorado ou com a namorada, fica emburrado, já não quer servir mais na igreja, fica emburrado em casa, não quer fazer mais nada, começa a ir mal na escola. O que isso revela? Falta de estrutura emocional. E tem ainda imaturidade. E ainda tem a condição espiritual. Ela precisa estar convicta de quem ela é em Deus, porque senão o namoro vai definir quem ela é em Deus. Eu já vi por mais de 3, 4 vezes, eu sou capaz de listar até nome aqui, não vou expor. Mas de pessoas que terminaram um relacionamento com uma outra pessoa, e aí por isso terminaram o relacionamento delas com Deus. Vê? Não tem estrutura espiritual e nem emocional. Então precisa ter essas bases muito bem firmadas, porque senão você vai acabar desvirtuando o propósito do namoro, ok? Que é para te levar para o casamento. E eu finalizo dizendo o seguinte, se tivesse uma idade certa para recomendar, ok? Depois dos 17 anos. Por quê? Porque em tese a pessoa já terminou a escola, já está mais consciente, ela provavelmente já começou a trabalhar, se não começou, vai começar naquele período, entende? Então depois dos 17 anos eu acredito que seja uma idade ideal para a pessoa falar assim, eu vou começar a sonhar com isso. Até porque, por exemplo, a Larissa de 15 anos é completamente diferente da Larissa que casou com o Gustavo. Pois é. E o Gustavo de 15 anos era completamente diferente. Então mesmo que vocês sentem, conversem ali em tudo. Eu com 15 anos acho que eu queria fazer arquitetura. Ou seja, casou nada. E eu contabilidade, fiz E ele 3 anos de contabilidade. Ou seja... Hoje eu faço teologia e você está terminando economia. Ou seja, nada a ver com a outra. Você vê a imaturidade. e a dedicação nossa é 100% focada no ministério. Então, não tem nem como você alinhar quando você começa a se relacionar muito cedo, tipo assim, vamos ver se a gente combina, vamos ver se vai dar certo. Porque você ainda não chegou. Eu acho que as maiores mudanças que se passa na vida de uma pessoa é na adolescência, da adolescência para a fase adulta. Então, você não tem nem a base de quem é você, de quem você vai ser, do que você quer para sua vida. Então, não tem nem como você tentar casar isso com a da outra pessoa, porque vocês dois estão se formando ainda. Então, a gente deu sorte. Foi um favor de Deus muito grande sobre a gente, porque estatisticamente falando, ok, para um relacionamento, qual é a quantidade de relacionamento que dão certo da adolescência para o casamento? 1%. Uma exceção, né? Uma exceção. Exato. Eu, como líder, não posso ensinar a exceção. Verdade. A igreja não pode ensinar a exceção, a igreja tem que ensinar a regra. Eu aprendi isso com o pastor Eduardo, que nós, pregadores, precisamos pregar a regra, não a exceção. Entende? Então, qual que é a regra? A regra é que geralmente 99% dá ruim, não é nem geralmente, né? Literalmente. Então, o que a Lari falou é muito importante. Mesmo que a gente tenha começado na adolescência, a gente vive um dilema, né, amor? A gente fala assim, a gente teria namorado mais tarde e casado mais cedo. Então, qual que era o ideal, né? Com 18 anos começa a namorar, com 19 já casa. Porque eu casei com 20. Entendeu? E eu confesso pra você, casar é a melhor coisa que existe. Tem algumas coisas que amadurecem muito um adolescente, ok? Faz o adolescente se tornar uma pessoa de fato madura, consciente, que é sair da casa dos pais, ok? Casar e abrir um negócio. Se ele tiver essas 3 coisas muito bem feitas, humanamente falando, ele voa. Não tem nem como falar. Tá só enfrentando desafio, né? Aí tem que amadurecer mesmo. É verdade. E Gu, você falou uma coisa que chamou um pouco minha atenção. Você falou que tem alguns relacionamentos, isso pela experiência de vocês como líderes, né, que começaram já pensando em terminar. Você pensa que nesses casos as pessoas talvez não entendessem a seriedade de um relacionamento, de uma aliança? Porque, que nem você falou, isso é algo que realmente faz você voar, né? Faz você disparar. Então você pensa que talvez essas pessoas não entendessem a seriedade disso? O quanto isso influencia na vida delas? O quanto isso impacta na vida delas? Sem dúvida alguma. Igual a Lara estava dizendo. Na adolescência, como você está se descobrindo ainda, o que é normal, tá, gente? A adolescência é para isso mesmo, é para você saber quem é você em Deus. E deixa eu te dar uma dica, você só vai saber quem é você quando você souber quem Deus é. É impossível você saber qual é a sua identidade se você primeiro não saber quem é a identidade, ok, do seu próprio Criador. Uau. Se Deus foi quem te criou, a sua identidade está nele. Ele que declarou a sua identidade, quem é você de fato. E veja, nessa fase, ok, você precisa realmente conhecer suas habilidades, conhecer o propósito que Deus tem para você, sua missão na Terra, conhecer de fato o que você veio cumprir. Aí para pensar comigo. Se as pessoas não têm consciência da seriedade do namoro, que é para levá-las ao casamento, elas vão se perder naquilo que deveria ser uma fase, uma curta fase. Porque eu não sei se vocês sabem, mas todo namoro foi feito para acabar. Verdade. Ou acaba em casamento. Ou acaba em casamento, ou acaba para nunca mais nem se ver. Entendeu? Só tem esses 2 destinos pro namoro. O noivado também foi feito para acabar. A única aliança que foi feita para nunca acabar é o casamento.
Qual é o problema de hoje em dia? A galera quer passar a vida inteira namorando e quando casa quer separar. Inverte o jogo. Então tem muita gente sim que acaba se perdendo. Por isso que é um desafio muito grande na adolescência. Igual a gente falou, a gente começou a se relacionar na adolescência, só que a gente passou por tanta coisa que eu olho hoje, por isso que eu falo, talvez se eu se relacionasse mais tarde, poxa, eu teria sofrido tão menos, entendeu? Seria tão mais fácil a dinâmica. Então eu realmente acredito nisso. Gente, foi muito bom, um privilégio poder escutar isso. Eu tava pensando durante o podcast, né? Tipo, nossa, eu tenho 15 anos de idade e eu tô escutando isso. As meninas ali também, você que tá assistindo. E já escutar isso é muito bom. É realmente reconhecer o privilégio. Um coração muito grato, porque às vezes as pessoas estão perdidas ali procurando um casamento porque elas não têm esses conselhos. Então é realmente um privilégio ter vocês como os líderes para poder dar esses conselhos e ter também esse coração aberto para poder ensinar outras pessoas, né, Pedro? É verdade. E eu penso que é muito importante, até porque, como a gente citou em todo o podcast, né, essa é uma decisão muito importante na vida de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer pessoa que seja, principalmente quem está em Cristo, né? Então, eu creio que é muito importante não só nós termos isso para nós, mas também passar. Então, você que está assistindo, já envia para o seu amigo, para a sua amiga, que você sabe que precisa de uma força ali no relacionamento, e também leve para a sua vida. Né? Porque quando nós somos o exemplo, as pessoas aprendem. E outra coisa, não dá pra ficar falando dos outros se não sabe de si mesmo, né? Eita Deus. Meu Deus. Vai ter um novo podcast aqui, hein? É isso, eu acho que eles poderiam comentar, né? Se eles curtiram, se eles gostaram. Aham. Verdade. Próximos temas. Eu achei muito massa, dá pra falar dos próximos temas também. Eu acredito que muitos takes aqui vão para as pessoas, né? A gente vai postar. Mas eu acredito que você poderia falar sobre temas que você quer ouvir. Comenta aí embaixo, vai ser um prazer estar aqui de novo com você. Fica de olho nas nossas redes sociais também. O Recap tem o Instagram e o TikTok. @recap.bc. Então já siga lá para acompanhar e ver esses cortes aí também. E também saber quando que acontecerá nossos outros podcasts e podcasts. Porque tem um podcast chamado Podcasts. Essa parte tem que deixar em preto e branco. Vai ficar muito bom. Sabe de outro. Ó o marqueteiro. Foi isso, né? Muito bom, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.